Salve, salve, galera do Microscópios! Bem-vindo a mais um Diagnóstico Além do Laboratório. E hoje a gente trouxe para participar do nosso quadro o médico veterinário Renan Médico. E ele vai falar para a gente da parte de diagnóstico na gastroenterologia. Renan, seja bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter você aqui com a gente. Bater um papo bem legal aí nessa parte de gastroenterologia, que o nome já é até complicado para falar, a gente tem que tomar cuidado para não tropeçar nessas letras todas. E vamos entender uma vez por todas. Renan, se apresenta para a gente, pessoal que ainda não te conhece no nosso canal. Tá ótimo. Obrigado, Gi, pelo convite. Fico muito feliz, assim, de participar e contribuir aí nessa live. Bom, minha formação, eu sou formado em 2019, aqui em Ribeirão Preto. Depois fiz uma especialização em medicina intensiva. Na pós de medicina intensiva, descobri um pouco da gastroenterologia através de módulos de endoscopia. Comecei a trabalhar com endoscopia e aí surgiu a necessidade, assim, aquela necessidade interna de entender um pouco melhor a fisiologia, as patologias gastrointestinais, que tem tudo a ver, né, com boa parte aí das técnicas de endoscopia. Foi aí, então, que eu decidi fazer a pós-graduação em gastroenterologia e hoje, sim, 100% do meu tempo de trabalho é dedicado a essa área em específico, né? Tanto a Legal. endoscopia quanto a gastroenterologia clínica. E por isso que hoje, assim, eu separei, como o tema é muito longo, né? A gente vai Sim. acabar focando um pouquinho mais na parte de histopatologia e diagnóstico através de endoscopia, enfim, já que a parte de laboratório é ampla e gigantesca, a gente não ia dar conta, né? Não, isso aí vai render ainda outras conversas, com toda certeza, Sem porque dúvida, sem dúvida. é um tema amplo. E é um tema novo, né, Renan? A gente que já está formado há um tempinho aí, é uma coisa que a gente não acompanhou na faculdade, era muito superficial. Então, eu acho que a gente está conhecendo ainda muito dessa parte do diagnóstico, dessa parte do trato gastrointestinal como um todo. Eu acho que tem muita Sem coisa que está dúvida. chegando para a gente na veterinária, né? Eu tenho a mesma impressão, assim, na faculdade, primeiro que a gente tem uma formação muito generalista, né? Não dá para Sim, ir nos detalhes dos detalhes. E a gastroenterologia no Brasil, ela é extremamente recente, assim, esse estudo mais amplo. Na minha pós, por exemplo, muitos professores, eles eram gringos, né? Vinham de fora para dar aula sim. para gente, porque apesar de ter algumas pessoas que trabalham fortemente com a gastroenterologia aqui no Brasil, não existia até então uma formação nesse sentido, né? Uma pós-graduação de renome e tal. Aí tudo isso começou de uma vez. Então a gente está, eu acredito, no começo de uma onda que vai crescer muito ainda na veterinária, Também né? acho, A gente sem se dúvida. espelha na medicina humana e vê isso. Desde 1960 já se estuda muito forte as doenças inflamatórias intestinais nos seres humanos e a gente começou agora, né? Praticamente de Sim, 2000 e pouquinho para cá. Então é bem estamos recente mesmo isso aí. atrasados entre aspas nesse contexto aí, mas Não, vamos mas correr atrás. devagar a gente chega lá, sem dúvida. Ô, Renan, e quando a gente fala diagnóstico na gastroenterologia, explica pra gente que porra é essa? Vamos lá. Eu falo assim, a gastroenterologia, Gi, é uma área complexa porque ela engloba praticamente tudo de laboratório, de a endoscopia, que envolve, que outras áreas às vezes não envolve endoscopia, histopatologia, imunistoquímica, radiografia, ultrassonografia, tomo, ressonância. Então, assim, em algum momento, o gastroenterologista ele vai ter que saber lidar com todas as ferramentas de diagnóstico que existem na veterinária hoje, né? Em cada área ele vai aplicar alguma coisa. Sim, sem E então é dúvida. importante a gente sempre estar estudando isso. Hoje, como eu falei, o foco vai ser a histopatologia, mas o caminho do diagnóstico, principalmente pensando em doenças crônicas gastrointestinais, ele envolve, como base do processo, descartar causas que não sejam gastrointestinais propriamente. Ou seja, Sim, o clínico que vai atender gastroenterologia, ou mesmo o gastroenterologista, ele tem que saber a parte clínica geral, ele tem que entender de laboratório, ele tem que entender de exames de imagem, porque senão ele não consegue descartar as doenças que ele precisa para chegar lá na frente e ter um diagnóstico que muitas vezes é terapêutico, ok?
Então, parece muito simples, mas é exatamente o contrário. É muito complexo, porque se você comer bola de uma doença endócrina, por exemplo, você pode estar tratando o seu paciente com vômito crônico errado. Sim. Pode até funcionar muitas vezes, porque um paciente, por exemplo, vou te dar um caso assim, um paciente com hipoadrenocorticismo, ele pode responder ao tratamento com corticoide, mas na verdade ele tem uma doença inflamatória intestinal ou vice-versa. Sim. Você está tratando errado, até tá dando certo, mas assim, em algum momento o problema vai aparecer, Você né? não está tratando a doença especificamente, né? Você está É, indo no sintoma ali e a coisa vai andando. Eu vai acho super andando. complexo essa parte do trato gastrointestinal, que é o que eu te falei, eu acho que é tudo muito novo, a gente está engatinhando ainda nisso e está aprendendo mesmo, sabe? Eu acho que cada caso é um aprendizado. Ô, Renan, me fala uma coisa, só para a gente passar um pouco pela endoscopia, que quando a gente pensa nessa parte gástrica, a gente já sabe que a gente vai cair na endoscopia. Quando que é legal fazer? Quais que são as indicações? E toda vez que a gente faz a endoscopia, você já faz a biópsia, já é indicado a biópsia junto ou não? São coisas separadas? Depende do Tá, caso, como que funciona? perfeito, Gi. A endoscopia, sim, eu vejo que a gente acaba tendo uma visão, às vezes, equivocada do momento de solicitar ela, certo? Eu brinco que é o seguinte, geralmente, não 100% dos casos, tá? Mas geralmente a endoscopia não é o começo, não é o meio, ela é o fim, certo? E aí muitas pessoas que não têm ainda essa situação clara, elas acabam recorrendo à endoscopia como a chave de todas as respostas, assim, sabe? Ah, eu não sei o que é, eu vou pedir endoscopia, a endoscopia vai me dizer o que é. E não funciona assim. Na verdade, a endoscopia ela só vai, junto com diversos testes clínicos, exames diversos, nos guiar para um diagnóstico, mas ela não vai dar o diagnóstico na maioria das vezes, tá? Ela acaba sendo uma E triagem também, então. também. Existem sim algumas situações que a gente passa a endoscopia na frente de alguns testes clínicos, inclusive. Mas aí é um grupo de pacientes que tem critérios laboratoriais e também uma condição clínica muito desfavorável. E a gente não pode perder tempo com aqueles passo a passo que a gente faz para a maioria. Esse a gente inverte os papéis, não, vai fazendo endoscopia enquanto a gente faz alguns testes clínicos, vai fazendo exame, porque esse paciente, essa bomba vai explodir, eu falo. Daqui a pouco ela vai explodir, e se explodir, é difícil depois a gente conseguir reverter, né? Mas na grande maioria das vezes a endoscopia ela vai nos guiar, vai nos dar informações, mas essas informações vão servir junto com outros critérios para o diagnóstico, mas não vai ser o diagnóstico definitivo. Claro, a não Entendi. ser que for um câncer, que aí a Sim. gente já define, a não ser que for, por exemplo, uma situação de uma estenose esofágica, que a gente já vai, diagnostica, dilata, mas pensando nas doenças crônicas gastrointestinais, tá? Que eu acho que é a parte mais importante da gente comentar hoje, Aham. que seria esse grupo, né? Para mim hoje, que é 90% do que eu atendo. E acho que a galera aí também vai lembrar que na sua rotina acontece muito isso. É aquele paciente que chega para a gente, um cão ou um gato, principalmente um cão. Ah, olha, a tutora relata. Olha, eu preciso ficar trocando de ração com muita frequência, porque ele enjoa da ração. Ele come uns dias, depois não quer, fica com nojo, vira a cara, eu preciso ficar dando na colher na boca, ou jogando, brincando para o animal comer. É uma tortura, porque tem dia que não come, fica 2 dias sem comer. Então, essa história, junto com o vômito inespecífico, certo? O paciente que está vomitando, de vez em quando ele vomita, uma vez a cada 15 dias, 20 dias, ou a cada 2, 3 meses tem uma crise, e ninguém entende Ah, exatamente por quê. Tem uma diarreia ali que também ninguém sabe por que aconteceu, não mudou a alimentação, não comeu nada contaminado, estragado, não comeu corpo estranho, você fica naquela, mas por que isso está acontecendo? E isso vai ficando cada vez mais frequente. É aquele animal que tinha crise a cada 3, 4 meses e agora está vomitando toda semana, certo? tá. É nessa hora que geralmente chega para mim, porque já trocou de ração 300 vezes, já tomou omeprazol vários ciclos, já tomou metronidazol 500 vezes, sabe assim? Uhum. Fez trocentos exames de sangue, tudo normal. Não acha Aí a nada pessoa e fala assim, não é começa a possível. encrespar. É.
E o tutor acaba acreditando muitas vezes que é normal. Esse é o pior erro que tem. O tutor Sim. acreditar que o cachorro vomitar de vez em quando é algo normal, é algo esperado, é coisa de cachorro. Isso não Ah, existe. É a mesma coisa um ser humano. Eu perguntar para você quando foi a última vez que você vomitou, você fala para mim, não, toda semana eu vomito, mas é normal. Porra, como que é isso? é. Não faz sentido, né? Mas se criou esse atalho, essa E às vezes até via. por não saber o que é, né? Fica uma coisa, É, beleza, tá tudo bem, porque a gente não sabe exatamente o que é, deixa assim e pronto, né? E hoje a gente já tá consegue resolvido, buscar a né? causa Porque disso. É. não tem resolução, resolvido está. É coisa de cachorro, segue a vida, né? Isso é bem Esse é o interessante a ponto que gente a pensar gente mesmo, de tipo, isso não é normal. Se tem um sintoma, alguma causa tem, né? E aí a gente precisa buscar a causa disso. Ô, Renan, e desmistificar, aí a exatamente. gente partiria para a endoscopia para tentar achar essa causa, certo? Certo. Mas antes disso, assim, qual que é um caminho, assim, dando uma abordagem bem resumida, né? Qual seria o caminho básico do atendimento de um paciente com essas características, né? Legal. Vômito, diarreia, falta de apetite, emagrecimento, halitose, flatulência em excesso ou aumento dos sons intestinais, cólicas, que acontecem, mesmo que de forma intermitente, vai e vem, Uhum. mas que acontecem por um período superior a 3 semanas. Beleza, esse já é o paciente que está no grupo do crônico. Certo? A gente já Tá. tira de cena causas agudas, que causas agudas ou o paciente vai melhorar espontaneamente ou com tratamento básico, certo? Ou vai virar óbito em alguns casos, né? Uhum. Mas já limpou a nossa cabeça de boa parte dos diagnósticos. Agora, se é crônico, primeira coisa que nós fazemos, que pode ser feita em conjunto, tá? Com as demais. Uhum. Buscar causas extradigestórias, certo? Buscar, por exemplo, alterações de função renal, fígado, doenças cardiovasculares, alterações endócrinas, neoplásicas, inflamações e infecções sistêmicas. Então, é o papel do clínico já, né, que eu Uhum. também faço, buscar causas que não têm a ver com o trato digestório diretamente, mas a consequência dessa doença causa inflamação gastrointestinal. Certo? Vamos dar um exemplo simples, né? O paciente com hipoadrenocorticismo que vomita, o Sim. paciente com doença renal que vomita, o paciente com uma cardiopatia grave, uma insuficiência cardíaca congestiva que vomita cronicamente, porque também não é tratado o coração, ou Sim. está sendo tratado de forma errada. Uma erliquiose, eu pego direto, às vezes, o paciente tem uma doença crônica, mas também está com erlíquia. E agora a Ah, crise piorou. Então, primeira parte é tirar de cena essas causas, e aí isso é muito através de anamnese e exames laboratoriais, né, de imagem, para depois, então, a gente começar a segunda etapa, que é das causas propriamente digestórias, tá? Que a gente pode encontrar, assim, termos diferentes na literatura, Gi. Acho válido comentar. Então, eu gosto de usar para os tutores até, né, que é mais simples, o termo uhum. digestório ou digestivo e extra digestório. Mas a gente pode encontrar também como causa primária e secundária, certo? Tá. Então, a gente vai ter as duas formas aí na literatura. Pensando estatisticamente, sem dúvida alguma, as causas digestivas propriamente são mais comuns, de causar vômito crônico, diarreia crônica, tudo isso, tá? Se a gente for fazer uma estimativa aí, em média, cerca de 90% das causas, o problema está no trato digestivo, é primário, e só 10% das causas está do outro lado. O problema é você comer bola nos 10%. Sim. Que aí acabou o diagnóstico, acabou tudo errado, né? Então a gente começa pelo que é menos provável, certo? Porque não adianta nada eu prescrever uma dieta XYZ se o paciente tem uma erlíquia, eu tenho que tratar a erlíquia primeiro. Ou indicar para o clínico tratar, enfim, Tá. né? E aí depois, vamos supor que nós já passamos por essa fase, aí sim, agora a gente vai fazer uma etapa por vez, que é, primeiro, descartar alergia e intolerâncias alimentares, isso aí através de uma anamnese extremamente ampla, de 1 hora e meia, geralmente, a gente vai tentando identificar naquele paciente o que ele come, o que pode causar problema para ele, certo? Nós já sabemos que boa parte das alergias alimentares, quais são as proteínas mais importantes,
tudo isso. Então, a gente tem que buscar naquilo que o animal come o que pode causar problema e fazer uma dieta de eliminação, certo? Que pode ser com dieta natural, pode ser com dieta industrializada, pouco importa. O importante é você fazer uma dieta que tente eliminar esses fatores, certo? E ter a paciência de aguardar que isso aconteça também. Porque tem tutor que ele quer o resultado para ontem, né? Assim, isso é uma coisa que é importante você já deixar claro, né? Que não vai ser um caso que você vai resolver em uma consulta e vai passar uma medicação e tá tudo certo, né? Isso tanto para o clínico, que muitas vezes encaminha o caso, né, para o gastro e saber que o caminho é longo, tanto para o tutor, né? Porque é um negócio que devagar, é passo a passo, é uma coisa de cada vez, não tem muito jeito, né? Não tem. Aliás, a parte mais importante, eu digo, da gastroenterologia, por isso hoje minha consulta ela dura em média 2 horas, entre 1h30 e 2 horas, porque os tutores precisam entender desde o princípio do atendimento que, mesmo fazendo corretamente tudo que precisa ser feito, o tempo é que vai trazer os resultados. Nós não vamos fazer um teste de eliminação dietética de 3 dias e o paciente vai melhorar, certo? Eles têm que entender isso para ter a paciência, a disciplina, a dedicação necessária para chegar até o fim. Senão eles param no meio do caminho, né? Ah, não tá dando certo não. Ó, doutor, faz 3 dias que eu tô dando aquela ração e, ó, o Toby continuou vomitando. Não tem condição. Aí eu falo assim, mas, ó, o senhor entendeu que demora, aí, em média, aí, umas 3 semanas para a gente colher frutos? Ah, beleza. Então aí ele já não vai ligar. Ou se ele ligar, eu vou explicar novamente a mesma situação. Tem que ter paciência, certo? De todos os e lados, outra coisa, né? Fazer 100% correto. Na gastroenterologia, não existe assim, mas eu vou dar só um pedacinho de petisco. Só um pedacinho de petisco é um estrago gigantesco no protocolo. Porque a gente sabe que o intestino ele é capaz, através de estruturas muito específicas, né? Células dendríticas, células M, por aí vai, de identificar moléculas infinitamente menores do que a gente imagina, ok? Se a gente for pegar uma dieta hidrolisada, por exemplo, o tamanho da proteína é como se a gente pegasse 0,19 zeros, 1 grama. É uma coisa quase que virtual. Agora, você acha que o intestino vai reconhecer um pedacinho de linguiça? Um pedacinho de petisco? Sei lá? Lógico que vai. Então, tem que fazer 100% certo, não pode ser 99%, que vai dar errado. Tem que esperar o tempo necessário. E aí, depois ainda, ajustar o meio do caminho. Porque, às vezes, pode ser que aquela dieta que você escolheu, você deu azar. Não era a ideal. Não era ideal, certo? Sim. E aí, você vai mudar para uma outra. Ou para uma dieta natural. E aí começa tudo de novo, né? Começa tudo de novo. Até que você se sinta tranquilo de que você realmente, olha, esse paciente, ele não é responsivo. Testei várias estratégias aqui, ele não foi responsivo, ok? Aí, pensando nos degraus aí que eu falei, a próxima etapa seria também investigar se esse paciente não tem algum tipo de desequilíbrio de flora intestinal. Então, a gente chama de disbiose, né? Uhum. Alguma literatura um pouco mais antiga, a gente vai encontrar o termo de hipercrescimento bacteriano intestinal. Esse termo foi abandonado, mas ainda a gente encontra, né, em publicações anteriores, porque não necessariamente a gente precisa ter um hipercrescimento de bactérias globais no intestino. Eu posso ter uma bactéria boa que está diminuída, eu posso ter uma bactéria ruim que está aumentada, e por aí vai. Então, o termo de hipercrescimento ele acabou ficando meio em desuso e a gente usa disbiose hoje. Aí, através de alguns exames laboratoriais, a gente consegue afunilar essa suspeita junto com a clínica, né? Folato ajuda bastante a gente, por exemplo, e aí a gente vê se esse paciente merece um tratamento ou não com antibiótico, certo? E aí existem classes específicas também de antibiótico que a gente usa, não é qualquer um. E uma terceira fase seria a fase propriamente da endoscopia, que é se o paciente não tem nenhuma causa extradigestória, se o paciente não tem alergia ou intolerância, pelo menos eu fiz todos os testes e não me parece ser isso. O paciente não tem ou já foi tratado para disbiose. Agora, o que me sobra? Doenças autoimunes intestinais.
Doenças idiopáticas, certo? Que é a tal da doença inflamatória intestinal idiopática que a gente comenta. Essa questão de terminologia é muito confundida. As pessoas, qualquer vômito crônico, diarreia crônica, elas usam o termo doença inflamatória intestinal, como se qualquer inflamação fosse essa doença. E não, o termo correto, que seria doença inflamatória intestinal idiopática ou enteropatia responsiva a imunossupressores, ele só vai ser usado quando nós já fizemos todas essas etapas anteriores, não tivemos resultado, mas obtivemos resultados após diagnóstico por endoscopia, ou seja, tem um processo inflamatório nas biópsias, ok? Independente de qual for, e o paciente foi responsivo à imunossupressão. Esse é o paciente que, então, o termo mais aceito seria enteropatia responsiva a imunossupressor, porque ele respondeu. Certo? Então, é um diagnóstico que a endoscopia, a biópsia, vai simplesmente nos dar um subsídio suficiente, uma tranquilidade de chegar para um tutor e falar, olha, você vai fazer 1,5 mg por quilo de prednisolona e às vezes até associar outro imunossupressor para o seu cachorro melhorar, senão a doença vai vencer. Nós temos que ter esse embasamento, porque, como eu costumo brincar com os meus tutores, às vezes eles querem, sabe, cortar caminho, assim? Imagino. Precisa mesmo? Precisa mesmo fazer endoscopia, gastar e biopsiar, sendo que a gente já fez o resto. E não é, então, assim, tem que ser isso, né? Então, aí eu falo para eles, você gostaria, você acharia, assim, ético, da parte de um médico, por exemplo, você marcar uma consulta, ele olhar para você, fazer alguns exames, pedir para mudar alguma coisa na sua rotina, na sua dieta, e de repente virar para você e falar assim, olha, como esses exames aí não deram muita coisa, muito resultado e tal, eu vou te prescrever um quimioterápico, porque você tem um jeitinho de quem tem câncer. Eles assustam, sabe? Eles falam, não, eu não queria não. Eu falei, exatamente é o que a gente vai fazer. Porque muitos imunossupressores também são quimioterápicos, ou trabalham basicamente numa mesma linha, uma mesma ideia. Só que ninguém faz isso com câncer, né? Então, como que a gente vai fazer com uma doença que, às vezes, inclusive, pode se confundir com câncer? E olha aí, só. A endoscopia vai entrar para fazer esse diferencial. Uma das principais coisas. A gente vai fechar se vai ser mais inflamatório, mais neoplásico, porque aí você já colhe para biópsia. 100% das vezes, tá? O ideal, se a gente for fazer uma endoscopia digestiva alta, por exemplo, que a gente vai avaliar esôfago, estômago e duodeno, coletar biópsias, geralmente de estômago e duodeno. O esôfago é muito difícil, a não ser que ele tenha uma lesão clara, você não vai biopsiar, mas estômago e duodeno 100% das vezes. Para investigação diagnóstica. E, em alguns casos, até para corpo estranho, certo? Paciente que tem histórico de comer corpo estranho com muita frequência, é recorrente isso, nós precisamos buscar uma possível causa de base para ele ter pica, para ele ter esse apetite depravado. E às vezes é uma duodenite, certo? Por uma alergia alimentar, por exemplo. Enquanto você não tratar isso, ele vai ficar comendo tranqueira. Pode ser grama, pode ser tricobenzoar, pode ser plástico, pode ser o que for. Então, a partir do momento que teve recorrência, aquele paciente já fez 2, 3 corpos estranhos, eu já avalio, mesmo que tiver corpo estranho só em estômago, já avalio o duodeno, já coleto biópsia de tudo, e aí a gente vai tentar entender melhor a coisa. Já tô ali, né? Sim. Para que eu vou perder essa oportunidade? Sim. Então, é importantíssimo. Uma endoscopia, vamos falar da diagnóstica agora, em específico. Uma endoscopia sem biópsia é perda de tempo e dinheiro. Certo? Eu sou dessa opinião. Não faz sentido nenhum, porque nós temos situações do seguinte, Gi, eu posso ter um paciente com uma alteração ultrassonográfica considerada até grave, um espessamento significativo de parede, linfadenopatia, perda da estratificação das camadas ali do intestino, por exemplo, mas clinicamente ele não está tão mal, só que a doença histológica é grave. E a resposta clínica é favorável. O paciente responde bem. E eu posso ter um outro cenário totalmente diferente. O paciente quase não tem alteração ultrassonográfica. O paciente tem uma clínica gravíssima, tanto laboratorial, é uma clínica como alterações laboratoriais graves. Histologicamente,
ele não tem uma inflamação assim severa, é algo discreto, moderado, mas não ser responsivo a protocolos imunossupressores, por exemplo, ou dietéticos que seja. Então, assim, a gente não pode correlacionar as coisas diretamente. Ah, não, porque o ultrassom está ok, os exames de sangue estão ok, é uma doença tranquila. Não, não quer dizer. O que vai vogar mesmo, o que vai interessar para a gente é quem responde bem e quem não responde. Porque quem não responde bem, você tem dois caminhos. Um, o seu diagnóstico está errado, certo? Você vai revisar tudo de novo. Você comeu bola em alguma coisa, talvez. Outra, esse paciente é um paciente refratário, é um paciente que, com protocolo de imunossupressão, assim, padrão, ele não é responsivo. Então, ele vai precisar, talvez, de um protocolo mais agressivo, porque a doença dele é mais agressiva. Por mais que histologicamente não demonstre tudo isso, ou laboratorialmente não demonstre tudo isso, clinicamente não demonstre tudo isso. Tá. Então, aí, em vez de você, de cara, ficar socando imunossupressor à torta e à direita, você tem que primeiro voltar lá atrás e reavaliar tudo. Olhar de novo, ver, né? E aí, Exatamente. Renan, a gente já entrando agora nessa parte da biópsia aí, né? Que aí colheu a biópsia, já fez a endoscopia e colheu essa biópsia. É o que você comentou no começo. Às vezes o clínico aposta todas as fichas nisso, achando que ali vai dar o resultado final. E muitas vezes a gente, fazendo um paralelo, a gente vê muito isso com pele também, estudo patológico de pele, que acha que vai resolver a vida e às vezes cai um laudo de uma lesão inflamatória que ninguém sabe muito bem o que aquilo quer dizer e não consegue nem interpretar muito. E isso é bastante frequente quando a gente pensa nessa questão do trato gastrointestinal como um todo, né? A biópsia vir com um padrão inflamatório. Quando pega isso, dependendo do tipo de inflamação, já te guia para alguma coisa? O que isso te fala? Tá, perfeito, Gi. Exatamente o que você comentou. A gente não pode esperar cegamente assim respostas simplesmente pelo tipo de infiltrado ou se ele está presente ou não. Porque pensa comigo, um paciente que tem vômito crônico, diarreia crônica, está emagrecendo, qual que é a possibilidade de você coletar uma biópsia? Você fez tudo o que eu falei. Aí você chega lá, a biopsia. Qual que é a chance de não estar inflamado aquele tecido? Praticamente nenhuma, né? Nenhuma. Assim, se não estiver inflamado, é porque você comeu bola. Fez Alguma sem coisa você errou. precisar. E ainda assim Você é fez raro, sem porque... precisar isso tudo, né? Mas mesmo assim ainda é muito difícil. Mesmo errando, você vai ter um processo inflamatório. Se ele foi causado por uma causa digestória, alimentar, imunomediada, não sei. E aí o que eu vejo que às vezes as pessoas tentam correlacionar e que também não é legal, é que o tipo de infiltrado inflamatório em si, se eu tenho eosinófilo, se eu tenho linfócito, plasmócito, neutrófilo na lâmina própria, não quer dizer que se eu tenho um pouquinho mais de eosinófilo, que é alérgico ou verminótico. Claro que você, se você teve a abordagem correta, primeiro já descartou lá atrás processos verminóticos. O paciente não vai para endoscopia para ver verme. Pelo amor do Senhor, né? Já aconteceu, mas na minha rotina, que eu faço? O paciente vai para endoscopia, obviamente ele já fez no mínimo 3 coproparasitológicos seriados, um SNAP de giardia, e se eu ainda fiquei na dúvida, eu ainda fiz um ciclo de desverminação, certo? Aí sim ele vai, porque é um diagnóstico muito caro e muito invasivo de verminose fazer uma endoscopia. E aí, quando a gente vê, por exemplo, nunca aconteceu comigo, tá? Vou ser bem sincero, nunca aconteceu, é uma coisa assim mais anedótica que a gente lê. Mas vamos supor que eu tenha um infiltrado quase que exclusivo de eosinófilo. Poderia pensar em processos alérgicos, verminóticos? Poderia. Mas, como eu falei, nós já descartamos isso antes, por isso foi para endoscopia. Então, no final das contas, hoje a gente já sabe com alguns artigos que o tipo de infiltrado, ele não vai dar o diagnóstico. Eu não posso dizer que é linfócito e plasmócito, que é autoimune. Eu não posso dizer que ter muito neutrófilo é infeccioso ou desbiose. Eu não posso dizer que o eosinófilo vai dizer que é alergia. Tá. Mas você vai usar essas informações, sim, na manutenção do seu caso, na continuidade do caso. Ok?
Mas Certo. não vamos nunca pensar em dar diagnóstico olhando o infiltrado inflamatório. Tá, isso é bem E na importante. maioria das vezes é misto. Na maioria das vezes você vai ter Sim, linfócito, plasmócito, eosinófilo, um pouco de neutrófilo. A gente acaba vendo mais linfócito e plasmócito na rotina, né? Mas assim, eu quase sempre pego um pouquinho de tudo. E aí, tá. quando eles fazem, por exemplo, nos artigos científicos, né, científicos, que os autores eles começam a olhar o infiltrado e correlacionar com a causa de base, quando a gente vai ver o pezinho lá, sempre não dá segurança estatística. Ou seja, pode ser qualquer um. Eu posso ter muito Uhum, eosinófilo e ser autoimune, eu posso ter pouco linfócito plasmócito ser autoimune, ter neutrófilo e ser autoimune e alérgico ou o caramba quatro. tá. Ô, Renan, e aí pensando na doença inflamatória intestinal que a gente comentou, que muitas vezes acaba sendo um diagnóstico, né, que fica meio jogado porque não se fecha a causa, e aí o pessoal acaba denominando isso, sendo que muitas vezes não é. Esse diagnóstico, você pega ele no histopatológico, por exemplo, no histo vem doença inflamatória intestinal, ou não, vem uma descrição de alterações que aí você, somado com a clínica, você chega nesse diagnóstico. Como que funciona isso? Perfeito, perfeito. Você já respondeu a sua pergunta. A somatória de todos os fatores, de anamnese, laboratoriais, de imagem, do histopatológico e principalmente, da resposta clínica desse paciente é que dá o diagnóstico. Tá. Se você fez tudo correto, chegou na endoscopia, está inflamado, fez o tratamento certinho e o paciente melhorou, então era doença inflamatória intestinal idiopática, que é multifatorial. O que é o multifatorial dessa doença? Primeiro, distúrbios genéticos. A predisposição genética do paciente a ter um distúrbio autoimune, certo? Isso nós não vamos mudar, nasceu com ele. Nós podemos ter o pilar ali, quase sempre vamos ter o pilar da dieta. Então, dietas ricas em alergênicos ou em alimentos que não são bem tolerados pelo organismo vão incentivar, entre aspas, estimular essa genética a se demonstrar clinicamente. E ao passo que bactérias, o desequilíbrio de flora intestinal, então a disbiose também é um fator de retroalimentação dessa genética para gerar doença clínica. Então, se a gente for pegar a doença inflamatória intestinal, ela seria um combo de fatores genéticos, ambientais, né, vamos colocar assim, dietéticos e de microbiota. Quando você soma tudo isso, pode ou não ter a doença clínica, mas em algum momento tende a aparecer. Legal. Não é um diagnóstico tão simples, né? Que às vezes o pessoal quer um exame que vai lá, deu isso e pronto, acabou, né? Uma coisa que você vem realmente juntando várias pecinhas de um quebra-cabeça bem complexo, porque não é Seria o nada meu muito sonho, fácil. seria o meu sonho ter um único exame que já falasse se é ou não, porque cortaria um caminho enorme, uma frustração dos tutores, Sim. o nosso tempo, dinheiro, tudo economizaria. Mas não é bem assim, né? E eu acho que a gente pode estender essa coisa de montando esse quebra-cabeça, que acaba sendo, o diagnóstico é sempre isso, né? Vai somando várias coisas, mas acho que a gente pode estender isso até quando existe uma suspeita de neoplasia, né? Às vezes você tem essa suspeita, faz essa biópsia, e nem sempre você vai, se tem uma inflamação, se tem uma neoplasia, isso pode dar uma interferida nesse diagnóstico também, né? Sem dúvida, esse é um dos casos que eu comentei, Gi, que a gente acaba mudando a ordem dos fatores. Por exemplo, eu tenho um paciente, vou te dar dois cenários diferentes, tá? Primeiro cenário é o cenário, digamos, padrão. O paciente chegou, vamos colocar aí um bulldog francês ou um shih tzu, que tem toda essa clínica de enteropatia crônica, tá? Principalmente vômito, diarreia e apetite seletivo. Eu peço os exames de triagem gerais, então tem um painel bem completo, desde função renal, hepática, às vezes cortisol, outros exames para diagnosticar doenças endócrinas diferentes e por aí vai, faço tudo. Primeiro dia, certo? Ok, não encontrei nada que me chame atenção para doenças extradigestivas. Eu já vou iniciar um protocolo de dieta de eliminação e nesses exames de triagem aí eu sempre peço ultrassom.
certo? A ultrassonografia me ajuda em alguns aspectos, principalmente aspectos de espessamento de parede gastrointestinal, linfadenopatia abdominal, estratificação de camadas, certo? Além de avaliar se tem uma pancreatite junto, se, enfim, né? Se tem outras causas aí. Esse paciente, que ele vai seguir o protocolo padrão, ele não tem nada muito alterado nos exames de sangue, o ultrassom dele também não me mostra grandes coisas, sabe? Não me preocupa muito. Então, eu sigo conforme manda o figurino, assim, né? A estratégia normal. Agora, um outro paciente que chega, às vezes ele nem tá tão mal quanto esse primeiro, clinicamente. Mas eu olho lá a ultrassonografia dele, ele já tem um espessamento significativo de parede, já tem os linfonodos abdominais mais, assim, com uma aparência de um processo neoplásico, tem estratificação de camadas já pouco definida, tem uma B12, uma cobalamina baixa, que me indica aí talvez um processo de infiltrado inflamatório severo ou neoplásico no ilho. Aí eu junto tudo isso e falo para a família, olha, gente, eu não quero demorar demais nesse paciente, porque ele tem critérios de gravidade. Às vezes a albumina dele tá baixa, o colesterol dele tá baixo, certo? B12 baixa, folato alto, tá aquela nhaca. Esse paciente eu vou acelerar o processo, vou fazer endoscopia, porque eu quero saber se ele não tem câncer. Porque se eu ficar tratando, fazendo teste dietético, às vezes pode demorar até 3 meses fazendo testes dietéticos. Imagina, esse câncer vai evoluir. É um atraso grande para o diagnóstico, pensando na neoplasia, né? Mas é um fator que eu vou olhar? Ah, não, só a proteína plasmática total tá alta. Não, tem muita coisa que a gente vai avaliar. Sim. Eu citei as principais, né? Mas você vê que a abordagem do paciente igual clinicamente, ou até melhor, foi muito mais agressiva do que o outro. Sim. Esse time é muito importante. Não adianta fazer a coisa certa na hora errada. Certo? Você tem que fazer a coisa certa na hora certa, porque o resultado da coisa certa na hora errada é igual da coisa errada na hora certa. Não operar uma piometra, deixar para daí 3 dias, é tão ruim quanto operar um paciente que não tinha piometra. Certo? A gente precisa ter essa questão de time, e aí o que vai nos dar segurança do time correto são os exames e principalmente a conversa com o tutor. Tem tutores que são muito lentos perto da velocidade que eu quero ir. Tem tutores que querem fazer endoscopia logo, porque eles acham que vai resolver tudo. Então, a gente precisa casar as coisas para colocar no papel e aí orientar bem. Sim. E aí, Renan, pensando, a gente comentou do isto agora, essa questão da inflamação, que o padrão nem sempre vai falar exatamente a causa. Comentamos que, às vezes, pode atrapalhar esse diagnóstico da neoplasia, se tiver um processo muito inflamado. Beleza, a gente sabe que é importante fazer esse estudo patológico, mas o que ele vai te dar de embasamento preciso para você falar assim, não, eu preciso da biópsia para saber, esse quadro está muito mais grave do que eu imaginei ou não, ou eu achei que estava grave, mas não está tanto por conta desse resultado da biópsia, o quanto que ela te guia nessa parte? Tá. Aí, quando a gente vai... Eu até queria, então, aproveitar, Gi, compartilhar aqui a minha tela. Manda ver aí. Então, esse artigo aqui, 2008, né? Tem uma equipe gigante aí, tem japonês, tem canadense, americano, tem uma galera aí que são, assim, experts nessa parte. E esse artigo ele foi publicado justamente no intuito de padronizar as avaliações histológicas de intestino, certo? Porque antes disso aqui tinha muito problema. Mesmo com essa padronização, ainda existem divergências, tá? Sim. Porque é muito operador dependente, né? Você, como patologista, você sabe bem disso, que às vezes você olha uma coisa e seu colega ele tem uma opinião um pouquinho diferente. Mas esse artigo ele veio no intuito de padronizar o que é discreto, o que é moderado, o que é acentuado. Legal. Em questão de quantidade de células, em questão de todos os aspectos que a gente avalia, que são basicamente esses aqui. Então, a gente avalia tanto em estômago quanto em duodeno, alterações morfológicas e alterações inflamatórias. Quando eu vou orientar os tutores, eu gosto de começar pela parte de inflamatório, né? Apesar do laudo geralmente vir o contrário,
Por quê? Eu explico para eles que boa parte das alterações morfológicas, elas são secundárias às alterações inflamatórias. Então, a inflamação, ela causa lesão, ela pode causar, se ela for crônica, lesões que vão cicatrizar e vão fibrosar, certo? Então, a gente tem aqui fibrose e atrofia de mucosa, a gente pode ter, numa situação mais crônica, de lesão de vilosidades, até o encurtamento dessas vilosidades, atrapalhando a absorção intestinal, e por aí vai. Então, assim, a inflamação, ela é um aspecto, a morfologia, ela vai nos dar um guia do quão grave está sendo essa inflamação para esse paciente. Quais são as lesões que estão sendo causadas devido a essa inflamação e se isso pode ser considerado algo reversível ou não, ok? Porque, por exemplo, uma lesão epitelial de célula intestinal é uma coisa. Já uma fibrose, você não vai desfazer. Sim. Aquela areazinha ali que fibrosou, esquece, ela perdeu função. É um tecido de substituição. Então, com esses critérios, eu consigo entender melhor até que ponto eu vou conseguir melhorar a condição desse paciente. Eu não posso iludir o meu cliente dizendo, olha, fica tranquilo, tá tudo bem assim, sabe? Num paciente que está com fibrose de mucosa, dilatação de ductos linfáticos, uma linfangiectasia grave, distensão das criptas para todo lado, vilosidades curtinhas e perdendo peso dia a dia. Talvez esse jogo, talvez a gente já perdeu antes de começar a jogar. Porque o diagnóstico foi tardio. Não adianta diagnosticar um câncer com metástase até no dedinho do pé. Tem que diagnosticar no começo. A doença inflamatória intestinal idiopática, autoimune também, se você demorar demais, às vezes você não tem muito o que fazer, o prognóstico já é desfavorável. Mas, de qualquer forma, a gente faz o tratamento, porque pode ser que a gente consiga dar uma sobrevida, promover uma certa remissão, assim, de algum grau, né? Desse paciente para ele ter uma qualidade de vida um pouco melhor e a gente conseguir uma sobrevida maior também, tá? Mas esses critérios aqui são importantíssimos e a gente avalia todos eles em conjunto, o que vai me dar centenas de cenários diferentes. Tenho paciente pouco inflamado, mas com muita fibrose. Eu tenho paciente com vilosidade atrofiada, lesão epitelial, dilatação láctea e muita inflamação, e por aí vai, entendeu? Sim, vai linkando várias coisas, né? Exatamente. Ô, Renan, e tem alguma situação que é indicado depois que tratou, enfim, que você vai fazer algum acompanhamento, que é indicado repetir a endoscopia com a biópsia? É um exame que você faz, não digo com frequência, mas é um exame que você usa também para acompanhar como foi esse tratamento? Ou não, é uma coisa que não, é mais o diagnóstico e depois eu acompanho isso com outros exames de imagem, enfim. Perfeito. Assim, eu vou te responder essa pergunta não baseado em evidência, tá? Porque a literatura na veterinária, ela não cita, é algo extremamente importante, mas a gente não vê em artigos científicos eles comentando isso. Olha só. O que eu vou te passar é baseado nas condutas que a medicina humana tem para as doenças inflamatórias intestinais, principalmente doença de Crohn e retocolite ulcerativa, tá? São as duas principais aí dos seres humanos. Aí eu vou te contar uma história, né? Uma vez, eu acho que foi 2019, os primórdios antes da pandemia, e já faz tempo, né? A gente até esquece. Que eu fui num simpósio, um congresso lá da USP de medicina humana sobre essas doenças, porque eu queria ver o que eles estavam fazendo que poderíamos usar, né, na nossa área. E aí teve uma professora, assim, uma aula fantástica, que ela, inclusive, colocou vários artigos, assim, e para explicar essa teoria, né? Como que aconteceu na medicina humana lá atrás? Eles faziam o que a gente faz hoje. Então, faziam os testes clínicos, tal, chegava a fazer a endoscopia, estava tudo inflamado e tal, precisava de imunossupressor, entrava com imunossupressor. Aí tinha o grupo que melhorava e o grupo que não melhorava. O grupo que não melhorava, eles mudavam o tratamento, certo? Só que o grupo que melhorava, com o passar do tempo, porque medicina humana eles avaliam os pacientes por anos, 20, 30, 40 anos, né? Eles notavam que muitos dos que melhoravam inicialmente
eles pioravam depois, eles voltavam a ter crises, certo? Tá. E aí eles falaram, não, vamos começar a guiar não só pela condição clínica, vamos tentar guiar pelos achados visuais, macroscópicos da endoscopia. Então, se o cara tinha úlcera, se cicatrizou, se ele tinha um aspecto da mucosa anormal, se normalizou ou não, né? Aí começaram a se guiar através disso. Só Tá. que viram ainda que tinham os pacientes que ficavam internando de forma recorrente, faziam fístulas, entravam num grau de debilidade e emagrecimento grave. E, em Uhum. tese, eles tinham melhorado ali dos aspectos visuais, não fazia sentido isso. Aí até que chegou-se o ponto de eles guiarem através de histopatologia. O paciente ele tem que não estar inflamado a nível histológico, porque o resto Uhum. ele ajuda, mas não é determinante. Olha Então, só. hoje, o que eles fazem? É claro que depende de cada caso, né? Não é Aham. uma regra isso. Mas eles entram com um protocolo e dentro de 3 a 6 meses eles vão repetir a endoscopia e coletar a biópsia de novo, para saber se Tá. eles precisam ser mais agressivos, mesmo o cara falando que está tudo bem com ele, ganhou Uhum. peso, tá bem. Mas às vezes não eliminou a inflamação, ela diminuiu, mas não mudou o curso da doença. E Tá. aí o objetivo é mudar o curso da doença, então eles fazem isso. Na minha rotina, Gi, quantas vezes eu já fiz repetir a endoscopia de paciente? Eu acho que umas 5 vezes, assim, para esse fim. Tá. Porque eu não quero repetir? Não. Eu acho que seria assim o golden standard para a gente, né? O top do Aham. Goiás. Só que a gente lida com uma situação que é a financeira dos tutores que a gente não consegue controlar, né? Eu não tenho Sim. como fazer um outro exame sem cobrar. Isso tem um custo. E o Sim. tutor vendo o cãozinho melhor do que era. Não, mas para que eu vou Não vai. fazer? Entendeu? O que os olhos não veem, o coração não sente. É E bem aí isso a gente mesmo. acaba tendo uma dificuldade enorme de seguir essa mesma linha de protocolo. Sim, sim. Porque eu tenho paciente, esses que eu fiz, por exemplo, tem um que é um paciente bem especial, o Tunico, ele teve uma doença gravíssima, né, na época do diagnóstico, clínica gravíssima, ficou internado por mais de 20 dias, quase morreu. E ele tinha um processo inflamatório moderado acentuado, com distensão de ductos linfáticos, lesão de epitélio intestinal, fibrose gástrica, aquele exame disgusting, sabe? Que você olha e fala, meu Deus. É o Só que famoso ele fudeu, respondeu, né? É o que a senhora fala, fudeu, o que que eu vou fazer fudeu, agora? mas beleza, vamos manter a calma, vamos entrar com o tratamento. Eu só vou saber quem responde ou não, não pela gravidade, mas pela resposta em Sim. si. Beleza, entramos com o tratamento, o paciente melhorou, clinicamente estava ótimo. Sim, não tinha o que colocar de defeito. Eu não sei se porque a tutora suspendeu o protocolo por conta, né, sem me consultar, ou porque isso já ia acontecer de qualquer forma, mas eu repeti o exame dele depois de algum tempo, acho que um ano depois, e estava pior do que a primeira vez. Nossa. E ele melhor clinicamente, ou seja, já teve outros também que eu fiz que mesmo fazendo o tratamento, o processo inflamatório persistia. Ah, era severo, agora é moderado. Tá, mas Tá. tem, e não pode ter, sabe? Você tem que focar ao máximo em reduzir isso. Então, assim, eu acho que a tendência no futuro, com a maior disponibilidade de profissionais na área da endoscopia, o maior conhecimento dos clínicos e dos gastros desses assuntos, a gente vai fazer mais endoscopia dos nossos pacientes, a gente vai fazer acompanhamento. Sim. E não, diagnosticou, tratou, tchau, nunca mais volta. Aham. Mas acontece, né? Os tutores tendem a assumir quando a coisa está muito boa e eles É, tendem a apavorar quando a bomba explode. é. Né? É o natural do ser humano, não tem jeito. A gente é assim, né? A gente é assim. É Eu bem por lido, aí. eu comento muito com os clientes, porque eu tenho uma dermatite autoimune, eu tenho psoríase, né? Ah, Eu tenho até umas lesõezinhas aqui no olha. cotovelo, que é assim, se eu
cuido certinho, passo a pomada todo dia, hidrato, como certo, faço exercício físico, tenho um sono regular, e sabe aquele cenário perfeito que o veterinário não sabe que existe? Melhora, às vezes, um pouquinho. Mas na rotina, você chega à tarde, trabalha muito, não dorme direito, come errado, não sei o que, não sei o que, ela me lembra que ela existe, certo? Ela piora, inflama, coça e tudo mais. Então, assim, a gente tem ao longo da vida momentos diferentes, né? Sim. E isso muda tudo. Quando eu falo da minha experiência com dermatite autoimune, que eu tenho faz 300 anos, e que eu nunca deixo de tratar, é justamente para mostrar para eles que o acompanhamento ele tem que ser contínuo. É quase um casamento, sabe? Tem tutor meu que eu atendo, tipo assim, desde quando eu comecei a trabalhar com gastro, há uns 3 anos atrás, até hoje. Não passa todo mês, mas pelo menos a cada 3 Saber a como 6 tá, meses né? ele tem que vir para a gente reavaliar e ser menos agressivo se a gente pode ser mais agressivo se a gente precisa ser, porque dose de imunossupressor é aquela coisa, é remédio ou veneno, imunossupressor. Às vezes, depois de uma estabilização, eu posso reduzir dose, tentar achar aquilo que eu chamo de dose mínima efetiva, certo? Porque se eu ficar dando dose cavalar para todo mundo, pode ser que eu tenha um resultado bom para a maioria. Só que em algum momento o imunossupressor vai causar outros distúrbios também. Sem dúvida. Certo? Não, legal. Ô, Renan, mais algum ponto dessa parte desse diagnóstico que você queira comentar, que você acha que é legal? Gi, eu acho que o mais importante a gente comentou, assim, eu acho que se fosse para lembrar de um ponto em específico, eu acho que é o diagnóstico diagnóstico terapêutico, certo? Baseado em testes alimentares, descoberta de disbiose e posteriormente a endoscopia e tal, imunossupressão, isso é o que tem que estar na cabeça das pessoas. Quando a gente vai mudar essa linha do tempo racional? Quando o paciente for muito grave ou estiver assim apresentando alterações laboratoriais que denotem muita gravidade, a gente inverte os papéis. Caso contrário, não adianta pedir endoscopia, né? Se você não fez teste clínico alimentar, se você não buscou outras causas. Legal. É rasgar dinheiro do tutor, isso é sacanagem, certo? Então, acho que isso seria assim, a mensagem da palestra. Endoscopia, biópsia, não dá diagnóstico, que dá diagnóstico é o nosso cérebro. E isso eu acho que a gente expande para tudo da veterinária, porque é muito comum, conforme vai surgindo exames novos, né? A gente pega o próprio PCR, que é diagnóstico molecular mais recente, o SDMA, questão renal. Às vezes o pessoal empolga tanto com isso, a própria endoscopia, que, não, já vamos direto para aquilo que vai resolver a nossa vida. E aí você põe né, a carroça na frente dos bois. Na assim, frente dos bois. Você não chega em lugar nenhum, você fica com um exame que é mais caro, geralmente, e você não sabe o que você faz com aquilo que você não veio triando antes. Assim. Então, eu acho que é exatamente isso. Assim, acho que tudo tem o seu passo a passo para qualquer doença que a gente for pensar, e o que fecha mesmo é o raciocínio clínico, não tem jeito. Por mais que queira fugir disso, não tem como. Você tem que saber a base clínica, você tem que estudar clínica, você tem que saber as coisas, né, iniciais ali para poder dar sequência. Porque na teoria é tudo muito bonito, mas na prática nunca é, né? Porque, primeiro, você pode ver, qualquer livro de clínica, qualquer artigo científico que estiver descrevendo determinada lesão, doença, o cão tem só aquela doença. Ele não tem outras. Já reparou? O paciente tem doença inflamatória intestinal. Os meus pacientes não. Os meus pacientes têm, por exemplo, uma alergia alimentar, uma pancreatite, ele é cardiopata, ele tirou um corpo estranho recentemente por gastrotomia, sei lá, e já tem lá seus 12 anos e apresenta uma alteraçãozinha ali renal iniciando. Aí que complica, né? Aí a gente tem que englobar todos esses fatores. Olha, mas será que isso justifica? Não. Essa pancreatite, por exemplo, eu pego muito. Mas será que a pancreatite ela é primária ou ela é secundária à duodenite? A gastroduodenite? Na imensa maioria das vezes, ela é secundária, certo? Eu já tive que, inclusive, imunossuprimir paciente com pancreatite com lipase pancreática específica anormal. Corticoide, 1 miligrama por quilo, 1,5 e
É o Tonico, inclusive, que eu comentei o caso dele foi muito complexo por conta Eu desses fatores. imagino, sim. Mas para fazer isso tem que ter uma segurança assim, muito grande, né? É, Porque pode salvar, mas pode matar o paciente. sim. Não, você fica numa sinuca de bico ali que, pelo amor de Deus. Se É, correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E isso eu acho complexo, porque quando a gente fala em gastroenterologia na veterinária, é muita coisa envolvida, né? É um sistema muito amplo. Então, você é. tem que vir com muito cuidado, acho que está sempre pisando em ovos, você tem que saber exatamente onde você está. E é o que eu comentei, a gente comentou no início, né? É uma área muito nova. Então, tá tudo muito recente, tá todo mundo o tempo todo descobrindo coisas novas para trazer para a gente agregar. Ô, Renan, mas Exato. adorei nosso bate-papo. Eu acho que a gente tem Bom muito demais. ainda para conversar, que tenho certeza que a gente vai marcar mais vezes, porque é isso, é um assunto extremamente complexo. Se a gente pegar uma doença, a gente fica falando dela por muito tempo, assim, né? Tem Muito, muito muito. assunto. Então, isso eu acho muito legal. E com certeza nós vamos marcar mais vezes, porque eu acho que tem muito para a gente disseminar de conhecimento aí para o pessoal. Queria te Nossa, só tenho agradecer a mais agradecer. uma vez a sua disponibilidade de tempo, que eu sei que não é muito, e aí tem que ajustar para a gente encaixar e conseguir essa conversa. Mas queria te agradecer muito, tenho certeza que o pessoal vai curtir, vai agregar para muita gente. Obrigada mesmo, Renan. Valeu, valeu, Gi. Acho que essa nossa parceria já deu certo. A gente conversou essa semana, né, para alinhar tudo isso. Sim, Nossas cabeças pensam igual, assim, a gente tem que evoluir, disseminar conhecimento mesmo, porque ter conhecimento para si não adianta nada. Eu não vou é, atender todos os cães do mundo, você não vai fazer todos os exames laboratoriais do planeta, e agora quando a gente ensina, quando a gente, né, passa conhecimento, a gente tá ajudando a melhorar o nível da veterinária como um todo, e exato. assim, fazer parte disso para mim é uma satisfação enorme. Pode contar comigo quantas vezes você quiser, tá bom? Maravilha, maravilha. Pessoal, a gente encerra aqui então mais um quadro nosso do Diagnóstico Além do Laboratório. Espero que tenha agregado aí para vocês. E deixa comentário embaixo se ficar dúvida, entre em contato que a gente vai solucionando tudo que tiver ao nosso alcance. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau!